O ministro da Justiça falou agora há pouco, hein? Fugiram, foi a primeira vez que aconteceu, né? Fugiram 2 presidiários de uma detenção de segurança máxima lá em Mossoró. Aliás, o sistema penitenciário do Rio Grande do Norte é um problema, né? Você se lembra, Aros, daquele episódio lá em Alcaçuz? A guerra de facções, Nossa. né? Muitos mortos, um episódio... Eu tava vendo hoje 26 mortos. O pessoal, decepando a cabeça Não, do outro isso no que eu pátio. ia dizer, e mortes violentíssimas, né? De uma crueldade ímpar ali, Isso. a maneira como tudo correu, sob o olhar das autoridades, porque aconteceu dentro Sim. né, do sistema, Sim, que é exatamente. mais grave. É uma penitenciária estadual lá do Rio Grande do Norte. Foi em 2017 que aconteceu isso. O mundo todo ficou chocado, né, com a violência do sistema penitenciário brasileiro. Os caras se digladiando, facções rivais se digladiando no pátio do complexo penitenciário lá, um arrancando a cabeça do outro. Um negócio bizarro, né? Mas lá no Rio Grande do Norte tem um presídio federal também, né? E em Mossoró, fica mais ou menos 15 quilômetros ali de Natal, de Mossoró, perdão, o presídio. E é um presídio de segurança máxima, né? Como o próprio nome diz. Ultra seguro, celas para RDD, que é aquele regime disciplinar diferenciado, né? Então para lá vão chefes de quadrilha, os presos considerados ultra problemáticos, como esses 2 que fugiram, né? Um condenado a mais de 70, a imagem deles aí, um condenado a mais de 70, outro condenado a mais de 80 anos. É tráfico de droga, assassinato, roubo, enfim. Pode fazer A lista extensa. uma lista do Código Penal e eles vão se inserir perfeitamente ali, né? Bom, o fato é que eles desapareceram, ninguém sabe como. Imagino que dificilmente isso tenha acontecido sem a complacência de alguém que está lá de dentro, né? É impossível que alguém escape. Impossível não é, né? Mas muito difícil que alguém escape de um presídio desse sem a complacência de quem tem a tranca, a chave da tranca. Essa é uma suspeita, o ministro admitiu e, enfim, é claro, natural que isso seja investigado, não é? E o ministro da Justiça, que mal assumiu o cargo, né? Hoje é dia 15, ele assumiu o cargo há 14 dias, dia 1º, dia 15 já acontece essa bomba, a primeira fuga da história de presídios federais. Ele disse que vai ampliar o sistema de alarme, vai reforçar o número de agentes de segurança e aperfeiçoar o sistema de entrada nos presídios com implantação de reconhecimento facial, além de construir muralhas em volta. Acho que só Brasília, né? presídios. Acho que só o de Brasília tem essa muralha no entorno. E em Brasília por razões óbvias, né? Porque se os caras pularem ali, vão parar dentro de alguma embaixada. E é recente, né? Tribunal. Não tá no projeto original desse presídio. Porque o governador o governador ibanês não queria a ida do Marcola para lá, né? Eu acho que ninguém quer, não é? Nenhum governador quer. O Marcola foi transferido para lá, aí descobriram um plano, como em todo presídio para onde o Marcola vai, tem um plano para resgatá-lo. Em Brasília também, não é? E como o Aros lembrou, o de Brasília tem ali uma estrutura especial, porque se o cara escapa de Brasília, a chance dele, né, colocar a vida de algum importante em risco fez com que eles tomassem medidas lá que não tomaram em outros lugares, né? Bom, o ministro acredita que esses fugitivos devem estar no máximo 15 quilômetros da cadeia. Não há imagens de vídeo mostrando nenhum veículo fazendo o resgate. O ministro classificou a fuga como um episódio fortuito, atribuiu o caso a uma reforma que está sendo feita no presídio. Os presídios federais são absolutamente seguros. Seguros não são, né, ministro? Eles não teriam fugido, né? Todos podem continuar confiando nesse sistema. De fato, foi um problema pontual, mas é um problema grave, né? Bom, o ministro disse o seguinte: havia uma reforma sendo executada no presídio e as ferramentas não foram armazenadas de forma correta, o que as deixou disponíveis aos presos. É como queda de avião. Quando cai, não é causa única. Primeiro que a fuga ocorreu numa terça-feira de carnaval, onde as pessoas estão mais relaxadas. Outro fator que contribuiu para isso é que o presídio estava passando por uma reforma interna. Então havia operários lá dentro. Infelizmente, as informações que temos é que as ferramentas não estavam aprisionadas de forma correta, estavam espalhadas. O ministro também confirmou que câmeras de segurança, algumas delas não estavam funcionando no momento da fuga, o que é estranho, né? E que luzes do presídio estavam desligadas. Outro episódio estranho. É verdade, e um outro fator que contribuiu, algumas câmeras não estavam funcionando adequadamente, assim como algumas luzes que poderiam evitar alguma fuga não estavam funcionando corretamente. Tem um interventor tomando conta lá do presídio, né? A direção foi afastada, porque
precisam apurar o que aconteceu, né? E foi nomeado um interventor lá para o presídio. São presídios seguros, não é, Aros? Tanto é assim que nós estamos falando aqui da primeira vez em que ocorrem fugas a partir de um presídio federal. De qualquer maneira, são fatos estranhos, né? A gente até, não sei se a gente estava falando no ar ou fora do ar aqui, mas é uma suspeita óbvia, né? Que pode não se confirmar ou não, que alguém do lado de dentro tenha auxiliado na fuga, câmera sem funcionar. E isso deve ser fácil de verificar, né? Porque se a câmera não estava funcionando há um mês, isso deve ter sido reportado para alguém em algum lugar. Né? Espera-se que sim. Se as luzes estavam queimadas, né, num presídio de segurança máxima, há quanto tempo? Isso deve ter sido reportado a alguém em algum lugar. Né? Então, se houve alguma espécie de facilitação, acho que não vão demorar para descobrir. Né? Eu gostei da expressão adotada pelo ministro, um episódio fortuito. É uma definição curiosa, no mínimo, sobre o episódio. Mas acho que vale a reflexão sobre alguns aspectos que envolvem tudo isso. O primeiro você enfatizou. A gente não tem registro de outras fugas em presídios de segurança máxima. Eles não levam esse nome à toa. Há uma série de protocolos, há um investimento em um outro perfil de profissional para atuar nessas unidades. Há um monitoramento muito mais extenso, há uma escolha daqueles que vão ser colocados sob esse regime justamente para garantir que se faça um filtro, até para que não se coloque uma laranja podre, mais podre, em um cesto já bastante danificado e o problema fique muito maior. Mas a gente tem que voltar e pensar o seguinte: essa fuga, ela revela o quê? No campo da mais pura elucubração, ela revela o óbvio, que não se chega a um episódio desse sozinho, seja do lado de dentro ou do lado de fora, alguma coisa aconteceu. E ao concluir isso, com base nessa especulação, sem ter acesso às imagens, sem ter acesso a históricos de conversas, registros de visitas e tudo aquilo de que dispõe, e até a inteligência, porque a gente precisa lembrar o seguinte: essas figuras que foram presas e levadas para lá, elas estiveram e certamente se mantêm, e aqueles que estão no entorno delas, se mantêm sob monitoramento das autoridades, porque eles ocupam espaços dentro de facções, eles estão em um ambiente, mesmo sob a detenção, eles fazem parte de um universo que merece a atenção das autoridades, porque são facções criminosas. Ou seja, é preciso entender também esses desmembramentos. Esse monitoramento acontece. Então, sem ter todas essas informações que a gente supõe as autoridades dispõem e que agora vão ajudar na investigação para saber como eles fugiram, onde eles estão e recapturá-los, a gente conclui que existe uma falha nesse processo. Há uma ruptura aí. Será que só afastar a diretoria do presídio e os agentes que estavam lá resolve a questão? Como é que a gente vai aprofundar isso? São algumas das respostas que o Ministério da Justiça, as autoridades em nível federal, né, das polícias em âmbito federal, mas também do Estado, vão precisar observar. E a revisão desse modelo, a câmera de reconhecimento facial, dizer só sobre a ferramenta é fácil. Mas como isso se integra no todo? Que tipo de alertas, que equipes, que monitoramento, que sistema está sendo adotado para isso? A gente não pode esquecer que o brasileiro é tão pródigo que nós tivemos um brasileiro fugindo também de um presídio nos Estados Unidos. Sim. Né? Então, assim, há uma criatividade levada para o mal pelo brasileiro. Isso a gente não pode excluir. Então as autoridades precisam trabalhar em um contexto muito mais amplo. São 5, se não me engano, né, Rafa? Sim. Presídios federais. Sim. Mas eles precisam estar conectados às outras esferas. E essa é uma cobrança que se faz do ponto de vista da inteligência já há muitos anos. Toda vez que a discussão passa pelo assunto segurança pública, a gente volta na história do compartilhamento de dados, no papel e na atuação da inteligência, para evitar não só que situações como essa aconteçam, porque essa é uma situação limite, mas para que o crime nem sequer seja cometido, para que exista o sufocamento dessas facções, para que exista uma atuação anterior à prisão do cara e à eventual fuga, como a gente assistiu aqui. Então, óbvio, o ministro fala sobre medidas e a gente espera que essas medidas sejam tomadas, claro, mas é preciso rever uma série de processos que são anteriores a construir mais um muro no entorno do presídio.
é ampliar essa capacidade de monitoramento. Porque se a gente está falando sobre câmeras de reconhecimento facial, a gente está falando sobre a capacidade, no limite, de monitorar absolutamente tudo o que é feito no entorno, as pessoas que se relacionam. E aí eu acho, Rafa, que a gente está falhando nesse processo severamente, não só aqui no Brasil, no mundo todo. E quando a gente pega relatórios, por exemplo, de cibersegurança, que são a grande preocupação das empresas e dos governos, a gente descobre que aqueles que estão do lado da segurança estão muito atrás dos criminosos, com o uso, por exemplo, de inteligência artificial para promover ataques contra governos, contra empresas. Você acha que os criminosos não estão usando desses mesmos mecanismos para se infiltrar e, por exemplo, derrubar um sistema de monitoramento por câmera em um presídio? Porque é possível que isso seja feito. Então, o ministro, claro, cumpre o papel dele. A fala do ministro foi super serena, foi muito tranquila e muito pontual. Era o que se esperava dele. 17 anos no Supremo Tribunal Federal. Era o que se esperava do ministro. Mas acho que e ele não pode resolver isso em 15 dias, vamos lembrar. Ele chegou agora. A batata quente caiu na mão dele agora. Mas há uma revisão que precisa ser feita em todo o sistema, em toda a cadeia. Por quê? Porque são 5 presídios, a gente viu o primeiro. E aí alguém, em algum momento lá atrás, usou essa expressão e ela ganhou espaço na mídia, onde passa o boi, passa uma boiada. Sim. Se aconteceu a primeira vez, é porque viram que é muito fácil de ser feito. Né? E não é fortuito. Eu tô achando isso aqui prosaico demais para um presídio de segurança pública. Verificamos que havia um defeito na construção do presídio. Houve uma fuga pela luminária da cela. A gente está falando de um presídio de segurança máxima. Eles devem ter pego algum pedreiro que estava fazendo obra e ele fez o projeto, não foi feito por uma empresa especializada. Pô, não dá para você verificar uma falha. Uma luminária... houve uma fuga pela luminária da cela. E em vez de esta luminária estar protegida por concreto, estava apenas com alvenaria, provavelmente por causa desse período de obra. Quando os detentos saíram pela luminária, entraram no local em que se faz a manutenção do presídio, onde estão máquinas e tubulações. De lá, chegaram ao teto do presídio, que ali não tinha grade, não tinha nada de proteção. É um problema de projeto. Quem fez o projeto deveria ter imaginado que a proteção deveria ser mais eficiente. Sem dúvida, agora todos nós sabemos que a proteção deveria ser mais eficiente. Mas eu fico comparando isso aqui com os planos, por exemplo, interceptados para a fuga do Marcola. Pousar aeronave, explodir muro com um tanque, helicóptero, que é um negócio... Que é cinematográfico. Parece filme, né? Descobrimos um plano, e que bom que descobriram o plano, né? Mas o plano era tão complexo, envolvia uma logística tão densa, era tanto trabalho, que é difícil até imaginar a execução daquilo. E aí, alguém não... Poderia ter sido Marcola, poderia ter sido qualquer um. Né? Alguém dentro dessa descrição. Escapa pelo lustre, é isso, não é? Vai do lustre pro teto, do teto para fora. Um negócio... Então...